Isso aqui era um lugarzinho que tinha muitas poucas pessoas. Para achar uma casa nessa rua aqui, precisava de andar de 3, 4 horas a pé. Isso era um deserto. Era um deserto. Isso aqui a gente andava a pé, para lá, para baixo, totô. Primeiro isso aqui, a gente, por exemplo, na época de que morria uma pessoa, aí aquilo era uma festa para a gente. Aí saía anunciando, sabe quem morreu? Fulano de tal. Aí daqui um pouco, juntava a casa enchia de gente. Aí ali era café, era bebida, as pessoas que bebiam, e fazia tipo assim uma festa. Quando chegava de manhã para o enterro, para levar o enterro, aquilo ali, a vizinhança, até aqui nesse lugar aqui, pôr do carro, vinha gente para o enterro, para fazer o velório à noite, passar a noite. Ali o nego trazia a garrafa de bebida, pô, era assim tipo uma alegria para a turma. Aí quando chegava de manhã, tá aquele montoeiro de gente para levar a pé, São Pedro e Cabo Frio, e aquele time. Passava em uma venda, a gente tratava de venda, passava em uma venda, pinga para lá, pinga para cá, era aquela festa. E embora. E a nego já chegava no cemitério já embriagado. Aí a vida era assim, a alegria, morria, quando morria era uma alegria. Hoje, as pessoas hoje morrem, começa a choradia para lá, choradia para cá. Naquela época não, naquela época era alegria quando morria, era um descanso, parece. Boa tarde. Aqui eu sou o Valdevir, sobrinho neto do Gabriel. Vocês já viram falar da Casa da Flor? Eu pergunto aqui se já viram falar, porque tem pessoas que chegam aqui, olham para casa e dizem assim, é isso aí que é a Casa da Flor que passa na televisão? Eu digo, não patrão, o senhor daqui de baixo não vê. Aí ele entra dentro do carro, vai embora. Eu disse, já vi. Eu digo, vai com Deus, esse não era para ele ver a casa mesmo. Eu passei para esta casinha em 1912. Foi a fundação dela. Meu pai tinha muitos filhos, tinha morar, a casa estava cheia. Pensei em ver aquele sonho de fazer aquela casinha ali perto, encostada da casa grande, para eu viver sozinha, para fazer meus trabalhozinhos. Todo esse movimento que está aqui não tem ajudas. Eu que fiz tudo com as minhas mãos. Não tive empregado, não tive nada, não teve oficial, não teve nada. Esse caderno pertence a Gabriel Joaquim dos Santos. Foi comprado no dia 5 de novembro, no ano 1965. Gabriel Joaquim dos Santos nasceu no ano de 1892. Filho de Benavinuto Roque Joaquim dos Santos. Nasci no município de São Pedro da Aldeia, de maneira que estou com 86 anos de idade. As pessoas tinham ele como doido, né? Achavam que ele não... E ele não dava confiança em ninguém. As pessoas zombavam muito dele. Quanto mais naquela época, 70, 80 anos atrás, uma pessoa catando lixo, garrafa, pedra, andando com uma pedra na cabeça. Isso nem pode nem imaginar. Esse homem é doido, mas doido. Ele viajava à frente do tempo, As leis do cativeiro no Brasil começou no tempo da colonização, no ano de 1532, e acabou depois, no dia 13 de maio, no ano de 1888. Nunca fui ídolo de nenhuma geração, faço rap subterrâneo com a alma em combustão, sei pouco de cálculo, mas entendo de proporção, a alma de 1000 justos provoca inundação. Vai dizer pra ela que a trama é na viela, pro esquema não vazar, tamo trocando a luz de vela, evita a sequela, a porrada é na cautela,
não dá para voltar no tempo e botar fogo na escaravela. Acho que o rap tem muito essa coisa de você escrever uma história, mas você escrever de uma forma sintética, porque não dá para colocar tudo ali. E aí tem a questão das palavras, das rimas e tudo mais. Então você fala tudo, mas você não fala tudo, né? E eu acho que o Seu Gabriel é muito isso, né? Ele fala tudo, mas não fala tudo, né? Ele tem umas frases muito pontuais, sintéticas, que resumem um tempo a partir da visão dele. Você pode compreender e apreender muita coisa ali a partir do que ele escreve, mas não é tudo, né? E também não precisa ser tudo. No ano de 1941, trabalhava em serviço na Salina de trabalhava em serviço na Salina de José Maria. No dia 3 de agosto No de dia 1955, 3 de agosto de 1955, me aposentei no Instituto em Cabo Frio. Acabou a luta. Amei. Graças a Deus. Combati todas as coisas. Amei. Com fé em Deus. Combati todas as coisas com fé em Deus. Eu moro aqui no bairro, no Vinhateiro. Eu sou nascido e criado aqui. E eu sempre passei em frente a essa casa. Tinha visitado aqui uma vez apenas antes de iniciar o processo, quando criança. No dia que eu visitei, na verdade, a primeira vez aqui, eu lembro que me chamou muito a atenção. Eu lembro que eu fiquei com imagens da casa na cabeça até hoje. Assim, todas as imagens que eu tinha da casa era de quando eu tinha 5 anos de idade. Eu sou um artista autodidata também. E agora, parando para pensar, a Casa da Flor é uma das minhas maiores influências, assim. Eu tive contato com ela muito novo. E com a história do Seu Gabriel, com essa autonomia criativa. Ninguém precisa te dizer o que fazer, como fazer. É nesse lugar, principalmente, que me toca a obra do Seu Gabriel, a história do Seu Gabriel. Foi no ano de 1923, acabei a obra, e aí veio o pensamento para eu fazer esta casinha enfeitada. Enfeitada de que maneira? Pensei a gente para comprar enfeitos, não tinha posse, e então imaginei de apanhar aqueles caquinhos de louça no lixo, apanhar os cacos de vidro, fazer aquelas florzinhas de vidro, fazer aqueles enfeitozinhos bonitinhos para pregar na parede da casa para enfeitar. E andou. Foi seguindo, e eu fazendo sempre com aquela força de coragem, pedia sempre a Deus e sempre sonhando, que fizesse sempre, não parasse. Isso aqui é um autorretrato que ele deixou aqui do jeito que ele andava no meio da rua, carregando pedra para construir a obra dele. Aqui é o chapéu, a rodilha de pano e uma pedra na cabeça. Andava de Cabo Frio, São Pedro, tudo a pé, catando caco, catando pedra. Os homens de São Paulo tiraram o retrato da casa de Gabriel dos Santos, no dia 14 de janeiro, no ano de 1968. Tomo nota de tudo contenha. Homem me disse que essa casa não pode se desmanchar, que é obra da natureza. 14 de janeiro de 68. Nascido e criado aqui, nessa região, com 10 anos, meu pai morreu, minha mãe largou a gente aqui, aí ela foi para o Rio, aí nós ficamos na casa do meu avô, na casa velha, lá em cima. Aí, daquela casa, aí comecemos a trabalhar, aí arrumei família lá em cima. Tomei conta primeiro do meu avô. Meu avô, quando morreu com 110 anos.
Aí ficou eu com o Gabriel, o dono da casa, tomando conta do Gabriel. E aí o Gabriel daqui a um pouco ele vai embora também. Ele gostava de conversar? Ele gostava de conversar? Só em casa. Em casa, meu filho, em casa era um livro aberto para história. Conversa do passado, história. Agora na rua não, na rua ninguém não dava atenção a ninguém. Então o Gabriel com os cacos, ele quis dizer para todo mundo que ele era além daquilo que viam dele, né? A Casa da Flor é a grandeza de uma pessoa que tinha uma estatura baixa, né? Ele era pequeno, mas a Casa da Flor representa essa grandeza, né? Então a força da pobreza é a grandeza a partir do seu manuseio, né? Como você manuseia as coisas te torna um gigante, né? Que antes eles achavam, a família toda achava que era o seu Gabriel que estava maluco, e quem estava maluco eram eles que não percebiam a grandiosidade que é isso aqui, né? Que é essa história. E aí parece que tem esse lance do resgate, a própria história, talvez a própria relação sanguínea, dá esse estalo de, cara, isso aqui é minha história. E mais do que a minha história, isso aqui é história, também conta a história de todo um povo, né? É um fragmento de história de todo um povo. Ele deixou alguma coisa por escrito? Muita coisa. Quem? O Gabriel? Gabriel. Muita coisa. Deixou livros, caderno, livro não, caderno, escrito. Aí ele gostava de escrever qualquer acontecimento. Ele tinha folha pegava folha de jornal antigo, com foto de presidente, foto de deputado, aquelas notícias que saíam naquele jornalzinho pequeno. Isso aí ele tinha muito. Ele escrevia dali do caderno, acontecimento que acontecia, ele vai lá, escrevia a data, depois que ele aprendeu a ler, né? Depois que ele aprendeu a ler. Ele aprendeu a ler já de idade. Getúlio Vargas foi presidente no Brasil no ano de 1930. Fundou o Instituto no dia 10 de novembro, no ano de 1937. A Escola do Baixo foi feita no dia 9 de julho. Gabriel dos Santos aprendeu a ler no dia 10 de setembro, no ano de 1928. Até aí, não sabia nada. Gabriel espetou um prego nos pés no dia 30 de agosto. Fiz uso de vinagre com fumo no dia 22 de setembro. O nascimento de Cândida, uma filha de Macário, foi no dia 28 de março de 1917. Gabriel dos Santos batizou ela no dia 16 de agosto de 1918. A Luz Elétrica do Vinhateiro foi fundada no dia 14 de novembro, no ano de Gabriel 1965. Pela primeira no dia 13 de dezembro, Gabriel prendeu dois gatos da Dona no dia Maria. 1º de outubro, no ano de 1953. Um quilo de peixe, Esse caderno foi comprado por Gabriel Joaquim dos Santos no dia 5 de novembro de 1965. Esse caderno aqui foi o caderno de Gabriel Joaquim dos Santos. Esses cadernos ficaram comigo. Ainda deu ainda para mim segurar esse caderno dele aqui. Esses dois cadernos. Tinha muita foto, acontecimento, sabe? E aí esse caderno ficou comigo, não tinha utilidade nenhuma. Eu peguei as fotos que tinha muita foto. Aí eu comecei a distribuir para os donos da foto, para os familiares da foto. Então as pessoas mais novas, isso aqui tinha avô, tinha avó, tinha irmão. Então essas pessoas já morreram, tem os filhos deles. Então eu pegava essas fotos e ia arrancando e dando para os filhos. Era paletó e chapéu. Hoje ninguém usa mais isso. Nelson casou com Gertrude no dia 20 de julho de 1957. Me deu essa fotografia por lembrança. O caderno aqui é muito antigo, né? 59. Isso aqui ele escreveu em 1959. Você está pensando que não tinha livro do homem? Que bom que o senhor guardou, viu? Isso aqui é uma família. Isso aqui é da minha idade.
de mais nova morreu, a mãe morreu. O seu Gabriel era uma pessoa que documentava a sua volta, o seu entorno, né? Ele documentava a história das pessoas, ele documentava a história do lugar, ele participava ativamente da história do lugar. Então, isso é aquela coisa, aquela história do griot, o mestre que passa os ensinamentos, passa os conselhos, e a gente vai carregando isso ao longo das gerações, essa sabedoria. O pessoal vinha até a casa dele para entregar a foto? Vinha, trazia ele. Entregar, eu sabia que ele ia guardar. Então ele tinha uma relação boa com a comunidade, então, né? Tinha. Ele gostava dessas coisinhas assim, as pessoas davam caco de prato, dava prato, coisinha para ele guardar. Depois de ter tido a oportunidade de entrar em contato com seus cadernos, isso também está expresso justamente nessa forma coletiva de construir a sua realidade, não só de enxergar, mas esse papel de construir a sua própria realidade. Aqui, quando tinha a pessoa que chegava aqui, ele falava macio e dizia assim: aqui, meu filho, vê se você não vê uma flor aqui. Aí ele corria o dedo na flor, a gente olhava e vinha a flor. Vendo? Isso aqui era flor para ele, isso aqui era flor, tudo flor na mente dele. No lugar que a gente olhava não via a flor, ele via. A escola dele ele já tinha de dentro para fora. Ele não precisava mais de escola. Por que ele criou um altar dos livros? De onde que veio o interesse dele de aprender a ler depois de velho? Depois de velho com maior facilidade. Né? Em 2 meses ele aprendeu a ler e escrever. Aí vinha esse menino aqui ensinar ele, não bateu nem no bico. Fácil, aprendeu a ler e escrever. Mas só letra assim letra de impressa. De onde que veio o interesse dele pela leitura? Eu acho que ele não se preocupava com esse negócio de leitura, não. Não dá nem pra gente entender a mente dele. Ele veio com a mente já pronta para esse negócio de arte, fazer novidade. Porque ele não se preocupava com esse negócio, não. A reforma agrária foi assinada no dia 13 de março, no ano de 1964, pelo presidente da República, João Goulart. Assinou às 4 horas da tarde no Rio de Janeiro. A ordem, quem não obedece, vai para a Ilha das Flores. 4/3/64 foi festo. João Goulart, no dia 1º de abril, renunciou. Foi embora para o Rio Grande do Sul. A greve nas fábricas em Cabo Frio começou no dia 30 de maio de 1960. Acabou no dia 28 de junho. Miguel Couto assinou e perdeu. No dia 15, veio uma força do Rio. Os grevistas foram presos no dia 16 de junho de 1960. Voltaram dia 17. O primeiro dinheiro que Gabriel recebeu no Banco Cordeiro de São Pedro da Aldeia foi 29.400 conto, no dia 11 de março de 1965. No dia 12 de abril, recebi 42 conto no Banco de Cordeiro. Gabriel Joaquim dos Santos, crente de natureza, nasceu no dia 13 de maio, no ano de 1892. Foi católico. Em 1912, fiz uma capela para adoração católica. No dia 24 de dezembro, no ano de 1926, me converti ao Evangelho de Jesus. José Maria assinou a carteira de Gabriel dos Santos no dia 19 de junho, no ano de 1952.
A perseguição do comunismo no Brasil começou no dia 1º de abril. Foi muita gente preso. Outros foram expulsados, outros foram mortos ou fugiram. A prisão ficou lotada. João Goulart foi embora para o Rio Grande do Sul. O sindicato caiu, acabou perseguido. Foi uma luta perigosa no dia 1º de abril de 1964. Prenderam as mercadorias, faltou açúcar no país, o povo do sindicato foi expulso. No dia 15 de abril, o Marechal Castelo Branco tomou posse do governo. Presidente da República. Getúlio Vargas suicidou. No dia 24 de agosto de 1954. Preço do jento de setembro do ano de 1966. Carne seca chegou a 3.500 o quilo. Farinha, 320. Feijão, 1 conto. Milho, 220. 1 quilo de galinha, 2 conto. 1 quilo de peixe, 1.500. Um ovo, 100 cruzeiro. Um pão, 40 cruzeiro. 1 quilo de açúcar, 30 cruzeiro. 1 quilo de arroz, 800 cruzeiro. No governo de Castelo Branco, no ano de 1966. É porque, mais do que nunca, vivenciando a casa nesse processo, você percebe que a casa é um assentamento de uma ideia que é o Seu Gabriel. O Seu Gabriel, antes de mais nada, é uma ideia. É uma ideia de alguém que está modificando um ambiente de uma forma fantástica, vamos colocar assim. Nem vou colocar de forma mística, não, é de uma forma fantástica. Só que essa modificação fantástica que ele faz é um assentamento porque são as ideias dele que vai permanecer, né? Que permanecem ao longo desse processo, né? Então, a Casa da Flor é o assentamento de uma proposta, de um caminho que é cruzado pela própria história de formação do bairro, né? Desse bairro, desses bairros, né? Então, a Casa da Flor, ela recorta essa formação desses vários bairros, né? E até recorta o que é o contemporâneo, que é um contemporâneo complicado, né? Dentro daquilo que a gente está vivendo com relação ao país, mas dentro daquilo do que é o próprio preto, né? O próprio preto dentro dessa contemporaneidade, aí nessa busca de tentar sair da escassez, né? Então a Casa da Flor recorta isso, né? Recortou isso muito bem no século XX e continua recortando no século XXI, né? Porque as nossas condições de gente preta não mudou muito, né? Um dia, nos ares do vinhateiro, ao pé da Guararema, o mestre dos cacos, num sonho de luz e cor, mostrou de como se faz o nada tornado em flor. Um certo senhor Gabriel, um enviado lá do céu, está aqui para mostrar seu trabalho original. Sua casa na colina, uma luz que ilumina e fez do amor o carnaval. Seu trabalho original. Sua casa na colina, uma luz que ilumina e fez do amor o carnaval. Brilhou, 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 a Império vem mostrar as belezas da Casa da Flor. Brilhou, 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 a Império vem mostrar as belezas da Casa da Flor. E o homem dos sonhos felizes, com todos os matizes, num palácio suntuoso dos sonhos, sua casa transformou com os meios da pobreza, bordados em cacos de louça, cintilante de nobreza. Oh, fez do nada a Casa da Flor. Canta, Império, a Casa da Flor. Canta que canta o amor. Canta, Império, a Casa da Flor. Canta que canta
O amor carregava pedra, carregava barro, sem ter medo do fracasso ele dizia: sonho pra fazer e faço. Carregava pedra e carregava barro, sem ter medo do fracasso ele dizia: sonho pra fazer e faço. Primeiramente Deus, depois esse violão aqui. Para mim não tem mais coisa, mais valor. Tem esse carrinho aí dentro. Se eu tiver dentro do carro, o bandido chegar, querer levar o carro, pode levar. Agora esse violão, deixa eu tirar ele. Isso aqui é minha vida. Basta de Deus esse violão. Acaba comigo se me levar esse violão, assim que eu tenho. Vou morrer com ele.